Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça, a paz e o amor do Senhor Jesus seja com todos e todas. Como é bom novamente nós podermos estar reunidos juntos para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo domínio, de todo louvor. Esse é o momento onde nós devemos encher o nosso coração de alegria, porque mais um dia o Senhor nos permitiu a vida. E essa é a grande motivação que nós temos, os nossos dias cheios dessa vida, desse zoe de Deus, a vida de Deus sobre a nossa vida. E eu quero convidar você a chamar seus familiares, a chamar as pessoas que estão aí próximas contigo, que têm enfrentado contigo esses dias de isolamento, esses dias separados da nossa rotina, e realmente entrarmos juntos na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. Por isso, nós vamos começar com uma palavra de oração, uma palavra de invocação à presença do Senhor nos nossos lares. Eu não sei como têm sido os teus dias, eu não sei como têm sido as tuas lutas, as tuas dificuldades, mas se você, como eu, serve ao Deus Altíssimo, certamente Satanás tem tentado contra a sua vida, como tem tentado contra as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele já nos deu a vitória e Ele tem nos sustentado. Ele não tem permitido tribulação maior do que nós possamos suportar. Por isso nós continuamos firmes e alegres, porque o Senhor nos deu promessas e Ele no tempo oportuno tem cumprido todas essas promessas. Então chame quem está do seu lado, chame a sua família, chame as pessoas que você ama e vamos juntos agora começar esse tempo de culto ao Senhor. Vamos começar esse tempo agora de nos doarmos ao nosso Deus, de oferecermos algo nosso para Ele. Essa é a grande motivação dos nossos cultos. Nós não fazemos cultos para que nós venhamos reivindicar coisas do Senhor, para que nós venhamos pedir coisas a Ele, porque a graça dele nos basta. Mas o Senhor, que é infinito em misericórdia, Ele tem nos dado exatamente aquilo que eu e você precisamos. Ele tem feito exatamente aquilo que cumpre todas as promessas e a palavra dele sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita. E ela fala que todas as coisas contribuem, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é como eu e a minha casa amam o Senhor Jesus, amam a Deus, esse é o momento que nós devemos elevar não só o nosso pensamento, mas o nosso coração ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os teus olhos e vamos conversar com o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua grandeza e também reconhecemos a nossa dependência de Ti, Senhor. Sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Por isso, Deus, agora nós, de uma maneira ainda mais intensa, mais profunda, rogamos que o Senhor manifeste-se a nós, Pai. Que o Senhor venha sobre nós, Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. E que, Paizinho, em nome de Jesus, nós possamos agora ser limpos, Deus, para Te oferecer o mais perfeito louvor, para que realmente o Senhor venha a estar entronizado em meio aos nossos louvores, Pai. Por isso, Senhor, nós reconhecemos as nossas faltas, os nossos pecados, as áreas, Deus, que nós temos falhado e que sabemos que temos Te desagradado. Mas, Paizinho, se ainda há alguma área das nossas vidas que nós precisamos consertar, ou alguma coisa que seja pecado, mas nós ainda não compreendamos, por favor, Espírito Santo, venha e nos convença para que nós sejamos, Deus, sim, santificados por Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo esteja, mais uma vez, Deus, sendo aspergido sobre as nossas vidas, e que nós sejamos mais alvos do que a neve, Senhor. Que não haja nenhuma condenação e que nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Que nós possamos continuar firmes naquilo que o Senhor nos chamou a fazer nessa terra. Deus, se alguma pessoa que está ouvindo agora essa ministração ainda não teve uma experiência contigo, Espírito Santo, vai, Senhor, e trata o coração, Senhor. Revela-te a essa pessoa como Deus, como Senhor, mas principalmente como Pai, aquele que ama o Filho. Aquele que fala para o Filho, vem a mim como tu estás. E é assim que todos os dias nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, para que por Ti nós sejamos limpos e purificados, Deus. Coloca, Deus, nos nossos lábios o mais perfeito louvor. Vem sobre nós, Deus,
com o desejo de te adorar, Pai. E que esse seja um tempo onde o teu nome seja glorificado. Que seja um tempo de cura, que seja um tempo de libertação, que seja um tempo de entendimento da tua palavra, Senhor, e que nós possamos terminar esse culto certos da tua presença, Senhor. Que o nosso lar seja cheio agora da tua glória, Senhor. Que a fumaça da tua glória enche os nossos lares, assim como enchia o templo, Senhor. Que realmente a presença da tua glória seja manifesta, Deus, nas nossas casas, nos nossos lares. Que os enfermos sintam agora o teu poder, Senhor, entrando, Senhor, nas suas veias, Senhor, curando todas as células enfermas, articulações, circulação, o que seja, Senhor. Nós sabemos que tu é aquele que opera o sobrenatural, Senhor, e nós nos abrimos para esse sobrenatural, Deus. Realmente, Pai, nós damos a Ti toda a honra, Senhor. Nós damos toda a glória, nós damos todo o louvor, Senhor. Nós reconhecemos que não há outro Deus, que não há outro Senhor que seja digno de louvor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Cordeiro Santo de Deus, aquele que vive e que reina, aquele que é a grande motivação e exemplo para as nossas vidas, Jesus, o Cristo ressurreto, aquele que está à destra do Pai e está entronizado em meio aos nossos louvores. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Deus. Ele
declarar juntos: a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Senhor, nós consagramos tudo que nós temos a Ti, Senhor. Deus, realmente o Senhor é o sentido da nossa vida, Pai. Um dia nós estávamos perdidos, Deus, e o Senhor nos resgatou. Um dia, Deus, nós não víamos sentido na nossa vida e nos perguntávamos se Tu existias, Senhor. Eu mesmo pedi provas se o Senhor existia. E hoje, Senhor, eu estou vivo porque o Senhor se revelou a mim, o Senhor se manifestou a mim. E eu peço, Deus, que da mesma forma o Senhor se manifeste, Deus, e se revele, Deus, a todos aqueles que estão sendo alcançados, Deus, nesse tempo de adoração, nesse tempo de louvor a Ti, Senhor. Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar grande. Grande é o Senhor e muito de louvores na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Nós somos vitoriosos nele. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Engrandeça o nome dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra e céu. E céu. Como é bom nós adorarmos nosso Deus, como é bom exaltarmos o seu santo nome, como é bom nós termos palavras de louvor para falarmos a Ele. Temos vivido tempos tão difíceis, onde, se nós buscarmos nos meios que nos informam, talvez nós não tenhamos muitas palavras de esperança, nem muitos motivos para louvarmos. Mas se nós olharmos para a grandeza do nosso Deus, nós saberemos que nunca nos faltará argumentos para louvarmos, para engrandecermos o nome dele. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que nós temos no nosso coração em te louvar, em te bendizer. Amém?
nome de Jesus, Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. E continua nos dando, Deus, o fôlego de vida, Senhor, e vindo sobre nós todos os dias com o desejo de te adorar, Pai. Oh, Deus, nós contemplamos a Tua face, Senhor. Nós temos a nossa vida cheia da Tua presença, todos os momentos que nós chegamos a Ti. E eu sei que Deus se cumpre, Deus, a Tua palavra de Jeremias 29:13, Senhor, quando Tu promete que aquele que te buscar de todo o coração o achará, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós ansiamos por mais de Ti, Senhor. Por mais de Ti, Senhor. Nós queremos sempre mais, Jesus, da Tua presença, do Teu amor. Manifesta-se a nós, Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Paizinho, nós colocamos a vida da pastora Thalita, Senhor, no Teu altar, para que realmente, Senhor, ela possa diminuir agora e que o Senhor cresça, Deus. Enche, Deus, das Tuas palavras o coração e os lábios dessa mulher, Senhor. E que essa palavra venha, Senhor, a nos tocar profundamente nessa noite. Libera, Senhor, uma palavra, Deus, de unção, uma palavra profética sobre a vida da Tua igreja hoje, Senhor. Libera, Senhor, uma palavra de reconciliação, Senhor, para todos aqueles que se afastaram de alguma forma dos Teus caminhos, Senhor. E traz uma palavra de conversão, Senhor, sobre aqueles que um dia como eu duvidaram da Tua existência, Senhor, ou que até mesmo têm caminhado sem sentido na sua vida. Revela, Deus, a razão de viver hoje, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Zion quer participar, né, filho? O pai vai pôr ele aqui, gente. Amém, meus irmãos? Vamos tentar hoje sem ele derrubar. Já deu uma derrubadinha hoje, né? Sem ele derrubar o tripé. Vem, filho, vem aqui, ó. Papai vai por aqui, ó. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus por nossos filhos, glória a Deus por esse momento onde nós estamos, né, em nossa casa, glória a Deus pela tua vida, que hoje junto nós podemos cultuar ao nosso Senhor. Glória a Deus porque nós sabemos que em todos os momentos, né, o Senhor disse para nós termos bom ânimo porque Ele estaria conosco. Amém? E hoje eu quero fazer uma pergunta para você, né? Nós sabemos que nós somos conhecidos por algumas coisas, né? Algumas características, algumas qualidades. Quando nós pensamos em algumas pessoas, quando nós pensamos, né, nas pessoas, sempre alguma qualidade dessa pessoa vem à nossa mente juntamente com ela. E eu queria que você pensasse, como será que você tem sido conhecido? Como será que você tem sido conhecida? E sobre isso nós iremos analisar essa noite, né? Ter esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, mas eu queria que você não pensasse ou não respondesse isso no quesito de pensar o que os outros estão pensando, mas na questão de como será que Deus nos vê. Como será que Deus, ao olhar para a minha vida, como será que Deus, ao olhar para a tua vida, Ele olha e te define. A palavra do Senhor fala assim que Davi, ele foi reconhecido pelo próprio Deus como um homem segundo o coração dele. Nós conhecemos a história de Davi, nós sabemos de várias coisas que ele fez que não foram corretas, mas quando ele se arrependeu, quando ele decidiu realmente andar, né, temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor conforme o que ele foi ensinado, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E não pelas outras pessoas somente, mas pelo próprio Senhor. E nós sabemos que diante de todas as situações que nós vivemos, todos nós vivemos por diversas situações. Mas diante das situações, dos momentos que nós vivemos, eu me porto de alguma maneira. Assim como você também, diante das coisas que nós passamos, nós nos portamos diante, seja das situações, seja das pessoas, né? Então essa forma, né, que eu enxergo as situações, ou a forma que eu consigo passar, né, pelas situações, nos diferentes momentos que nós temos, define
não somente o que nós somos, mas o que nós temos dentro de nós. O que nós temos, os nossos valores, o que nós temos dentro do nosso coração, do que nós temos nos alimentado, no que nós temos investido o nosso tempo. Se realmente tenho me mostrado como uma pessoa que olha, né, pela vista humana ou olha pela vista do próprio Senhor, por aquilo que o Senhor, né, nos orienta. E quero, né, fazer algumas reflexões aqui. E a primeira eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis, né, no início da Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos. Gênesis, tinha marcado aqui já, bem no início, né, versículo 2. Gênesis capítulo 2. Eu vou ler do versículo 14, 15 e 16. Né? Texto bem conhecido, né? Muito citado. Fala assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Então, nós conhecemos a história de Adão, nós conhecemos a história de Eva, de tudo que Adão e Eva fizeram, né, gente, que foi muito importante, a missão que eles tiveram, nós sabemos que eles fizeram muitas coisas que foram muito positivas, né, mas nós conhecemos eles, né, como um casal da desobediência, como o casal que entrou o pecado no mundo, como o casal que ouviu, né, cedeu à tentação, que ouviu. Eu tô com vergonha, olha a Maurícia do lado. Vem pro lado de cá. Né? Mas nós conhecemos esse casal como um casal que tinha o próprio Senhor, a presença do Senhor ali, mas que deu ouvidos àquilo que não era do Senhor. Deu ouvidos ao inimigo, deu ouvidos a Satanás. Olha a minha cara que eu vou fazer para Adão lá no céu. Já pensou? Agora eu quero que você vá um pouquinho para frente na sua Bíblia, ali em Gênesis ainda, mas no capítulo 39, onde fala, no capítulo 39, versículo 9, onde fala assim, aqui já está falando da história de José, né? Depois que José foi vendido já pelos seus irmãos, depois que José já havia chego já tinha sido levado já para o Egito, né? Já estava na casa de Potifar, ele já estava, né, não fugi a palavra, mas ele já estava exercendo, né, uma função muito importante ali com Potifar. E no versículo 9 fala assim, depois que a mulher de Potifar tentou, né, pediu para que ele deitasse com ela, ele respondeu assim, ó, que não, né, e fala assim, ó, calma lá, gente, eu me perdi aqui, um pouco nervosa, né. Ele fala assim, José responde para a mulher de Potifar, né? Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. E como, pois, eu cometeria tamanha maldade e eu pecaria contra Deus? Então, na mesma situação, eu queria que você olhasse, né, que viveu Adão e Eva, viveu também José. Né? Tava com uma restrição. Adão e Eva, eles estavam no jardim, eles poderiam, né, comer, eles poderiam cultivar, né, tudo que estava ali, menos uma coisa, que era a árvore do conhecimento. E diante da tentação, eles não honraram, eles não temeram a Deus e eles caíram, eles desobedeceram e a gente sabe toda essa história que teve. Já José, ele também estava numa situação onde ele teve acesso a tudo que era, tudo o que era né, de Potifar, ele tinha acesso, com exceção da mulher dele. E ele fala assim, né, que de tudo, né, ele não foi vedado, com exceção dela. Da mesma maneira como Adão e Eva também teve uma exceção. Mas ele fala assim, né, eu não cometeria tamanha maldade e eu não pecaria contra Deus. Então, olha assim que foram pessoas diferentes, né, numa situação parecida, né, mas que não tiveram a mesma escolha. Eles tiveram decisões diferentes. Eles poderiam escolher qualquer uma das situações, mas eles escolheram aquilo que honrava a Deus, aquilo que mostrasse, ou aquilo que mostrou
que realmente eles conheciam a Deus, eles honravam, né, esse Deus, eles temiam esse Deus, e a consequência disso nós sabemos também, que José ele foi muito bem sucedido, né, até no versículo 39, no capítulo 39, um pouco antes, fala assim, né, que o Senhor ele era com José, e fala assim, mesmo na prisão, depois, né, desse ato que nós vimos aqui, mesmo na prisão, o Senhor ele era com José, e José tudo que ele fazia, tudo onde ele estava, ele prosperava. Por quê? Porque ele temia o Senhor. E a atitude dele diante das situações, inclusive, né, das tentações, dos momentos, né, que não foram tão legais assim, ele escolheu honrar o Senhor. E sabe, meus irmãos, como eu falei aqui, né, diferentes pessoas que tomaram atitudes diferentes numa mesma situação. Eles tiveram, a escolha estava nas mãos dele. Mas um escolheu pecar contra o Senhor e outro escolheu honrar o Senhor. Já em Mateus, deixa eu olhar na Bíblia aqui. Mateus 14, nós temos uma outra história, muito conhecida também, tudo muito conhecido hoje. Mateus 14, do versículo 22 até o versículo 36, está falando aquela passagem de Pedro, né, que Jesus ele anda sobre o mar e ele convida a Pedro a fazer o mesmo, né, para chegar até ele. E essa história, ela fala assim que Pedro, quer ver no versículo 29, depois que Jesus já disse vem, né, fala assim que Pedro descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. O versículo 30 fala assim, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a submergir. E aí o Senhor Jesus estendeu a mão, né? Trouxe ele novamente. E as outras pessoas que estavam com ele ali no barco falaram assim que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, né? Jesus era o Filho de Deus. Então nessa outra história aqui, a gente vê que a mesma pessoa, ela agiu de maneira diferente na mesma situação. Então, aqui foi a mesma pessoa, ela estava diante de uma situação que era o sobrenatural, mas quando ela estava com o foco dela em Jesus, naquilo que Jesus estava chamando, naquilo que Jesus podia fazer, não aquilo que os olhos dela ou o conhecimento humano, né, poderia proporcionar a ele, mas aquilo que o próprio Jesus estava falando, ele viveu o sobrenatural. E nós não conhecemos na Bíblia outra pessoa que tenha feito isso. Porém, nessa mesma situação, quando ele repara as forças adversas, quando ele olha aquilo que era mais real, né, talvez mais palpável, a tempestade, ou talvez a tempestade não, mas a impossibilidade da situação, né, ele começa a submergir. E diante da mesma situação, ele deixou de viver o sobrenatural para viver aquilo que era natural. Então, algo que ele poderia ter continuado e ser conhecido, né, como uma pessoa que realmente, né, rompeu numa fé também, né, dentro da impossibilidade. Mas nós, toda vez que lembramos de Pedro que ele andou sobre o mar, nós lembramos de Pedro que ele teve um momento que ele duvidou e que ele submergiu também. E eu começo a olhar para a minha vida, e peço, né, que você olhe também para a sua. Nós sabemos que todos nós enfrentamos dificuldades. Hoje nós estamos vivendo um momento que, né, nós não imaginaríamos viver, né, alguns dias, semanas, né, já tem se alongado para meses, um momento onde nós não imaginávamos que iria acontecer na nossa história, como está acontecendo hoje. Não temos como afirmar quando que isso vai acabar, né, quando que vai mudar, quando que vai ter outros desafios também para a gente enfrentar. Mas todos nós passamos por momentos né, de adversidades, diante de momentos onde nós podemos escolher ser conhecidos como Adão, como Eva, né, que foram desobedientes, que trouxeram, né, não somente para eles, mas toda a descendência dele, um castigo, né, um peso que eles poderiam ter escolhido diferente. Mas nós também estamos diante de situações que, assim como José, ele sofreu por aquilo que ele não tinha cometido. Ele passou, né, por situações, né, foi castigado por algo que ele não fez. Mas nesse momento ele continuou temendo a Deus.
E a escolha dele foi agradar ao Senhor. Como eu falei, todos nós passamos por adversidade, né? As lutas, elas vêm, são diárias, elas batem, né, na nossa porta. Diariamente nós não temos como nos preparar por tudo aquilo que nós vamos enfrentar. E essa pandemia é o maior exemplo disso, né? Mas, diante de todas essas situações, todos nós, a Bíblia fala isso, né? Que nós passamos por aflição. Todos nós passamos por aflição. Mas todos nós temos a decisão de escolha. Assim como eu tenho, você tem. E cada um de nós é que decide como se portar diante de cada situação. Né? Cada um de nós é que nós que decidimos como que nós seremos definidos. Será que nós seremos definidos, como eu falei no início aqui, como Davi? Davi, ele mudou a história dele, ele só foi conhecido como homem segundo o coração de Deus a partir do momento que ele alinhou a vida dele com o Senhor. Mas na história de Davi também teve outros momentos que foram conhecidos que poderiam ter sido marcados somente por aquilo. E hoje nós sabemos que a gente prefere a boa parte, né? Porque o Senhor, ele transformou mesmo a vida dele, mas por escolha que ele teve. Nós olhamos hoje, como nós estamos vivendo um mundo mais virtual, né? Os relacionamentos têm sido mais virtuais. E nós vemos muitas pessoas murmurando de tudo, gente. Olha, o que aparecer lá, as pessoas elas estão insatisfeitas. Né? A pessoa amargurada, é murmuração. Inclusive para nós, cristãos, a gente vê, e é um ambiente onde a gente começa a olhar, e às vezes nós somos tentados a ir para o mesmo caminho. E às vezes nós não temos conseguido ser gratos, nós não conseguimos olhar a situação e ver que o Senhor está nos poupando, ver que o Senhor está nos amparando, está nos fortalecendo, por mais difícil que seja a situação. Nós sabemos que nessa pandemia, muitas pessoas elas foram afligidas mais que as outras, né? Pessoas que perderam seus empregos, pessoas, né, que são responsáveis por família ou famílias, o que tinha certo hoje já é incerto. E eu sei que é muito difícil, né? Nós temos acompanhado algumas famílias e a gente sabe que isso é um desafio muito grande. Mas como que nós estamos encarando essas situações? Né? Será que nós temos olhado essa situação toda e agradecido, conseguido olhar pelo cuidado do Senhor, pelo amor do Senhor? Ou será que nós estamos nos entregando à murmuração, às vezes até questionar e blasfemar contra o Senhor, colocar a culpa, né? Como que Deus pode ter permitido isso? Ou, né, onde está o Senhor que não muda essa situação? Em 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim, né, que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus Pai. Será que nós temos conseguido ser gratos, dar graças ao Pai? Não pelas situações, mas em todas as situações. Será que nós temos conseguido? Eu sei que é difícil, que é muito complicado, às vezes no momento, como eu falei, assim, nós passamos que são mais difíceis, né? Às vezes a gente tirar um louvor do nosso coração, do nosso interior. Porque nós somos humanos, nós olhamos sim as possibilidades humanas. Mas o Senhor nos orienta a nós realmente sermos gratos, a nós dar ouvidos à voz dEle, para que nós realmente possamos viver o sobrenatural nesses momentos difíceis também. Porque se nós tivermos um coração grato em todas essas situações, meus irmãos, mesmo na dificuldade, nós vamos perceber o cuidado do Senhor, não a falta. Mesmo em dificuldade, a gente vai conseguir perceber o amor do Senhor, sentir o amor do Senhor. Mesmo nas dificuldades, nos momentos mais sombrios, nós vamos conseguir sentir o Espírito Santo nos fortalecendo, nos orientando, nos ensinando, nos livrando. Agora, quando nós nos entregamos à murmuração, a gente não consegue ver nada disso. A gente não consegue ver saída, mas a gente não consegue ver nada. A gente não consegue confiar no Senhor. E isso mostra o que nós temos dentro de nós, o que nós temos nos alimentado. Se nós olharmos para a Bíblia, tem várias histórias. Talvez você não conheça muitas, mas das histórias que você conhece da Bíblia. Será que, se fosse você o personagem principal dessas histórias, essas histórias elas seriam contadas da maneira que elas estão?
Será que os relatos que nós temos na Bíblia, se fosse você, a pessoa que estivesse sendo falado sobre você, seriam as mesmas ações que essas pessoas tiveram? Será que elas, como eu falei, seriam escritas dessa mesma maneira? Porque hoje, como o Maurício falou, que ele vai ver Adão na cara que ele vai fazer. Mas será que fosse você? Será que se fosse eu no lugar deles? Será que nós teríamos feito a mesma coisa? Porque hoje nós conhecemos o Senhor, nós temos conhecido, né, Cristo, nós temos já essa revelação, né, depois da cruz mesmo, né? E mesmo nós tendo todas as promessas, nós tendo o Espírito Santo, que era algo que lá eles não tinham, né, que antes de Jesus ter ressuscitado eles não tinham. Mesmo nós tendo tudo isso mais para nos ajudar, né, para nos fortalecer, a gente acaba falhando. Será que lá no início nós teríamos feito diferente? Porque hoje, depois da história contada, a gente já sabe, né, acha fácil como fazer ou como não fazer. Será que a história de Abraão teria sido o mesmo final que nós conhecemos se fosse você? Será que a tua fé seria da mesma maneira com que foi descrito, a ponto dele ser reconhecido, né, como um ícone, como algo, o ícone no sentido de referência mesmo, né? Então, as histórias, como eu falei, Davi, João, né, Paulo, Esther. As lutas, elas não vão cessar. Mas a maneira com que nós sairemos dessas lutas, elas só vão nos levar, né, só vão nos dar uma nova, para um novo caminho, para uma nova dimensão, viver o sobrenatural ou o natural, se nós nos portarmos como homens e mulheres de Deus diante dessas situações. Nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Mas quando nós nos entregamos à murmuração, quando nós começamos a olhar o lado negativo, e uma vez eu vi uma definição de murmuração, que murmuração é louvor a Satanás. Então, se nós fomos criados para louvar a Deus, como que nós estamos louvando a Satanás e ainda querendo agradar a Deus? Como que tem sido os teus dias, né? As lutas, dentro das lutas que você tem enfrentado? Será que Jesus faria o mesmo? Nós sempre falamos isso, né? Será que no lugar seu, nós nos colocamos no lugar dos outros é fácil, mas será que no seu lugar, Jesus ele estaria tendo? Será que ele estaria escolhendo ou tendo as mesmas escolhas que você tem tido hoje? Porque se ele não estaria com as mesmas escolhas, nós temos que rever qual é o cristianismo que nós estamos vivendo, que nós estamos seguindo. Em João 16:33 fala assim, né? O próprio Jesus falando: tenho dito isso para que tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é tão difícil às vezes nós termos esse bom ânimo e olharmos para Cristo que já venceu. E a gente se coloca numa situação de derrotado e como se o Senhor não fosse suficiente para mudar qualquer situação. E a gente começa a olhar aquilo que a gente não tem e começa a murmurar. E a gente não enxerga aquilo que o Senhor já nos proporcionou. Tem uma história, até coloquei aqui, que mexeu muito comigo, onde fala assim de um escritor famoso, né? Ele estava na sala de estudo dele e ele pegou uma caneta e começou a escrever. Foi colocando alguns itens, né? E falou assim: no ano passado eu precisei fazer uma cirurgia para retirada da vesícula biliar. Tive que ficar um tempo de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano eu cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Eu havia permanecido nele durante 30 anos. Nesse mesmo ano eu experimentei a dor da perda do meu pai. E o meu filho também fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. Além da destruição do carro, que foi total, né? E no final dessas considerações ele colocou assim: foi um ano muito mau. Muito mau.
E a esposa desse escritor, ela entrou na sala, encontrou ele triste, né, em meio aos pensamentos dele ali. Mas por trás dele ela conseguiu ler o que estava no papel. E ela saiu da sala e depois voltou com outro papel. E nesse outro papel estava escrito o seguinte: no ano passado, finalmente, eu me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com muita dor. No ano passado eu completei 60 anos, com uma boa saúde, e eu me retirei do meu trabalho. Então agora eu posso utilizar o meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. Nesse mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma situação crítica, ele conheceu o seu Criador. Nesse mesmo ano, Deus abençoou o meu filho com uma nova oportunidade de vida. O meu carro foi destruído, mas o meu filho ficou vivo e sem nenhuma sequela. E no final ela escreveu assim: esse ano foi uma grande bênção. Então foram os mesmos acontecimentos, mas com um ponto de vista diferentes. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que desde o início do que a Bíblia começa a nos relatar, até os dias de hoje, nós estamos diante de situações onde a escolha de como olhar, de como nos portar, ela é nossa. O Senhor, Ele nos dá isso. Só que dentro do que eu escolher é que vai mostrar se eu terei sucesso ou não terei sucesso. Eu serei reconhecida por Deus como uma mulher que honra Ele, que teme a Ele, ou uma mulher que o desobedece, uma mulher que murmura, uma mulher que blasfema. E da mesma maneira é contigo. Que as situações que nós estamos vivendo, né, que nós temos enfrentado, elas sejam uma oportunidade de mostrar para o Senhor que realmente nós o amamos. Que nós realmente tememos a Ele, né, queremos o agradar. E que independente do momento que nós estamos vivendo, nós possamos nos manter fiéis a Deus. Como José fez, né? Eu não faria isso porque eu não desagradaria ao Senhor. E eu quero que você seja sincero com você. Feche seus olhos onde você está. Sempre existe algo para nós agradecermos. Nós é que escolhemos escrever a nossa história. Talvez a nossa história não está relatada na Bíblia. Mas nós somos, muitas vezes, a única Bíblia que as pessoas elas leem. Ou seja, o contato que elas têm de homens e mulheres que conheceram a Deus, seja somente nós, seja somente você. E como que nós seremos conhecidos? Será que realmente nós seremos exemplos para que essas pessoas se mantenham firmes na caminhada com Deus? Ou será que nós seremos os culpados, né, por grandes desastres na vida de outras pessoas? Será que o Senhor, ao olhar para nós, ao olhar para a tua vida, Ele pode dizer, como Ele olhou para Davi e falou que ele era um homem segundo o coração dele? Será que o Senhor, olhando para você, Ele fala assim, ó, essa mulher, né, fulano, ou esse homem, né, fulano, ele tem me honrado em todos os momentos. Ele tem realmente temido a mim e por amor Ele tem escolhido aquilo que eu tenho orientado. Mas talvez, né, diante das situações que você tenha vivido, você não tenha conseguido fazer isso ainda. Mas hoje é o momento onde nós podemos olhar para nós mesmos, pedir para que o Espírito Santo esteja nos fazendo enxergar. E o primeiro passo é nós olharmos para nós com muita sinceridade, mas com disposição também de nós sermos tratados por Deus e ser alinhados no plano dele para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Você vai cantar alguma coisa? Não tem nada. Enquanto o pastor vai cantar essa música, que você faça a tua oração. Você peça para o Senhor tratar o que precisa ser tratado em você. Amém? Cada vez que a minha fé
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, nós somos gratos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ministrados pela Tua Palavra, Senhor, essa noite. Nós somos gratos, Deus, porque mesmo nós tendo restrição, Senhor, de ir à Tua casa, Pai, nós podemos cultuar a Ti, Deus, através, Pai amado, desse meio que o Senhor nos proporciona. Pai amado, eu louvo a Ti, Deus, por cada vida, Deus, que tem participado desses cultos conosco, Senhor, que tem, Pai, realmente buscado, Deus, mais o Senhor juntamente conosco, Pai. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja nos ensinando. Que, Deus, todas as situações adversas que nós estamos passando, Senhor, e que ainda nós passaremos, Pai, não nos definam, Deus, como pessoas desobedientes, Pai, como pessoas que murmuram, Senhor, como pessoas que desonram a Ti. Mas, Pai amado, que independente da situação, Deus, nós possamos escolher, Deus, nos manter fiéis a Ti, Pai amado, em tudo, Deus. Seja, Deus, por ação, Deus, seja, Deus, por palavras, Deus, seja por pensamento, Deus,
Que as nossas escolhas, Senhor, sejam escolhas, Pai amado, que nos mostrem, que nos levem, Deus, realmente a mostrar o quão nós amamos a Ti, o quão nós queremos, Pai amado, seguir, Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que cada pessoa, Deus, ela possa estar sensível ao Teu Espírito Santo, Deus, no que o Senhor tem ensinado, no que o Senhor tem orientado, Pai. E Deus, em nome de Jesus, que nós possamos fazer, Deus, aquilo que o próprio Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Que Deus Todo-Poderoso, nós não possamos olhar, Deus amado, para as coisas com o olhar do mundo, Pai, com o olhar terreno, Senhor, mas que nós possamos, Pai amado, realmente olhar, Deus, com os Teus olhos, Senhor. Que nós possamos, sim, Deus, viver o sobrenatural, Deus, mas nós sabemos que para nós viver esse sobrenatural, Pai, nós precisamos estar com os nossos olhos focados em Ti, Deus. Mesmo, Pai amado, que seja impossível, Deus, aquilo que o Senhor esteja falando, Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós sejamos, Deus, pessoas que realmente, Deus, Te honre, Senhor, mas não somente, Deus, para nós sermos reconhecidos pelo Senhor, mas para também, Deus, nós sermos referências e que outras pessoas, Senhor, possam servir a Ti, passem, Deus, a realmente viver uma vida transformada pelo poder que existe em Ti, Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, a nossa história, Senhor, a história, Pai amado, da nossa nação, Deus, a história, Pai amado, dessa geração que nós estamos vivendo, Senhor, ela seja, Deus, conhecida, Deus, como uma geração, Deus, que conhecem a Ti, que te serve, Pai amado, que Te honre, Senhor, e que realmente, Pai, independente do momento, independente, Deus, das lutas, Pai, independente do que vier a acontecer, Deus, será, Pai amado, uma geração, Deus, que escolheu primeiramente a Ti, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que você seja desafiado com essa palavra e que você, ao passar por os momentos onde você é tentado, ainda não, aonde você é tentado a murmurar, que você é tentado a reclamar do momento, ou reclamar da falta de provisão, talvez que você não tenha enxergado. Não, filho. Que você olhe com outro olhar, e que você seja grato em todas as situações. Eu li um tempo atrás um pensamento mesmo, né, que falava assim: se você, né, tipo, já tá cheio de lavar louça, ao invés de você olhar para aquilo que você tem que fazer de novo, né? Lavar a louça de novo. Que você olhe com o olhar de que você está lavando a louça porque você teve comida. Que ao invés de você reclamar que você está com uma casa para limpar de novo, mas que você olhe com o olhar que você tem um lar, que você tem uma casa. Né? Olha o filho aqui, ó, fervendo, né? Bagunçando. Ao invés de a gente olhar pelo tempo que a gente às vezes, né, tem que desprender pelo cuidado, mas a gente olhar pela bênção que o Senhor nos proporciona. Talvez a gente possa olhar para esse momento onde a gente está reclamando que a gente não está, quer desenhar, que a gente não está conseguindo nos reunir enquanto igreja, mas que a gente possa olhar que o Senhor está nos dando um tempo de nós descobrir novos meios, não somente nos aproximar, né, como igreja, como irmãos, mas nós também sermos canais de bênção para outras pessoas e testemunhar. Como que tem sido os teus últimos dias? De que parte que você está? Das pessoas que têm cedido ou das pessoas que têm sido fiéis ao Senhor? Que nós sejamos, nós somos desafiados, mas que nós sejamos aprovados por Deus nesse tempo, amém? Vamos procurar um peixe. Pode ser esse. Fazer um peixe.
só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou, me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou, e dizer a ele: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.